Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, rendemos graças a Ti porque o Senhor é santo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vir, Senhor Deus, ao lugar de referência, porque o Senhor é um Deus de território, Senhor Deus, e esta casa é uma casa de referência dos céus, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, o mundo espiritual, Senhor Deus, faz leitura e ele sabe que esta casa é uma casa de referência, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo principado e potestade, todo dominador do mal, todo espírito maligno, Senhor, que queira, Senhor Deus, armar cilada, que queira, Senhor Deus, intervir nos teus planos, mas nós sabemos através da tua palavra que ele se levanta tão somente para cair. Deus, em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração que nós fazemos nesta noite em concordância com a tua igreja, Deus. Pai, abençoa de uma forma sobrenatural teus filhos. Senhor Deus, que o teu Espírito ministre a cada coração neste lugar, começando pelo meu, Senhor. Pai, que não venha eu falar de conhecimento e sabedoria humana, mas que venha falar, Senhor Deus, de sabedoria dos céus, sabedoria do alto, e que nesta noite, verdadeiramente, vidas sejam transformadas, não pelo meu poder, mas pelo poder do teu Santo Espírito, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é Espírito, e nos revela em que Espírito o Senhor se apresenta para a tua igreja nesta noite, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor Deus, pelo pastor Urias, que está a caminho, Senhor Deus, está em Salvador. Nós oramos, Senhor Deus, pela sua mãe que está em casa com seus irmãos, e nós oramos também por toda a nossa parentela, onde quer que ela esteja, Senhor. Senhor Deus, cobre com teu sangue, envia teus anjos para guardar, para livrar de todo o mal, Senhor. Pai, obrigado por nos abençoar, porque, Senhor Deus, se nós estamos aqui, é porque o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Glórias a Ti. Quantos aqui estão preparados para receber a bênção do Senhor? Quem pode aqui levantar a mão e dizer assim, ó, eu estou preparado para receber a bênção do Senhor? E é sobre isso que nós vamos ministrar nesta noite. Eu estou preparado para receber a bênção do Senhor? De que forma eu devo me preparar para receber a bênção do Senhor? E é sobre isso que o Espírito Santo vai nos ministrar esta noite. Mas eu gostaria que você abrisse suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Aleluia. Lucas capítulo 5. Te adoramos, Jesus. O verso 1 diz assim: aconteceu que, apresentando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O 2: e viu estar 2 barcos. Diga, 2 barcos. Pegue essa palavra, 2 barcos. São quantos barcos? 2. São 3? 2. São 1? 2. São 2 barcos. Isso é muito importante, querido, você consolidar isso no teu entendimento. Continuando, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Eles estavam lavando a rede. Quem é pescador aqui? Quem já pescou? Quem já pescou? De rede? Já pescou de rede? Não, né? Já pescou de rede, Edmilson? Quando o pescador... Mas você não é pescador não, isso eu sei. De peixe não, só de almas, só de homem. Mas quando eu sei que... Eu também não sou pescador, mas a gente conversa com pessoas e sabe que quando o pescador, ele está lavando a rede, ele lava a rede, é porque encerrou o trabalho. Todo pescador é assim, ó. Está lavando a rede, se encontrar ou no rio ou na praia, pescador lavando a rede, é porque, ó, encerrou o trabalho. É igual um lutador de MMA, quando dá aqueles 3 tapinhas assim nas costas do seu oponente, é porque jogou a toalha branca, já não dá mais, me rendi.
O pescador, quando ele está lavando a rede, é que ele já pescou e o que tinha de pegar, pegou, e o que não pegou, não pegou. Aquele dia já não vai mais pescar. Quando o pescador lava a rede, ele já não vai mais para o mar. Ele pode ir outro dia, mas aquele dia ele já não vai mais. Porque até para a pescaria tem um período. E eles estavam aqui no barco, esses pescadores estavam aqui na praia já lavando a rede. O barco já estava ancorado. Eles já tinham finalizado tudo o que eles tinham que fazer naquele dia. Mas eram quantos barcos? Quanto? Amém. O 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro. O versículo 3 diz que, entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro. Eram quantos barcos? Ele entrou em que barco? A Bíblia diz que eram 2 barcos e ele escolhe um barco. O que isso me remete? Isso me diz muita coisa. Não sei se diz a você, mas diz a mim muita coisa. Que Jesus não está na minha vida por falta de opção. Que Jesus não está na sua vida por falta de opção. Ele está na sua vida porque ele escolheu o seu barco. Ele poderia ter escolhido outro barco que aqui não diz nem de quem era. Mas ele escolheu um barco. De quem? Simão Pedro. Eu quero dizer a você nessa noite, querido, que podem falar o que quiser falar de você, mas se o Senhor é contigo, não é porque você estava assim ou estava assado. O Senhor é contigo porque Ele te escolheu. E posso dizer uma coisa a você? Ele te escolheu no seu pior momento. Ele me escolheu no meu pior momento. Naquele que você puxa aí da memória, o pior momento da sua vida, Ele te escolheu. Ele não esperou você ficar bonitinho, nem bonitinha. Ele não esperou você ficar bonzinho ou boazinha. Ele não te esperou você ficar decidir fazer as coisas certas. Ele não esperou isso. Ele te escolheu quando você estava fazendo a coisa mais errada da sua vida. Foi nesse momento que ele te escolheu. Existiam 2 barcos e ele preferiu, ele escolheu. Porque ele não escolhe as coisas de uma forma aleatória. Ele escolhe porque ele tem um propósito. Se ele te escolheu, ele escolheu entrar na sua vida, ele escolheu entrar no seu barco, é porque ele tem um propósito nela. Então ele pediu que afastasse o barco da terra, e assentando-se ensinava o barco à multidão. Ou seja, ele entra no barco, afasta o barco um pouco da terra, e ele começa a ensinar a multidão que estava na praia, através do barco de Pedro. Esse mesmo barco que Pedro tinha acabado de pescar, e já estava lavando a rede. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Para Pedro era só um barco, para Jesus era um púlpito de pregação. Para Pedro era só um instrumento de trabalho, para Jesus era a oportunidade que ele tinha para o quê? Ensinar a multidão, pregar para a multidão. Talvez você esteja aqui hoje e ache que o seu trabalho é só um trabalho. É só a hora que você sai de manhã para você ganhar o seu pão. Mas o Senhor manda dizer para você nessa noite que o seu trabalho não é só um trabalho. Talvez isso seja para você, mas para Ele é um púlpito. Porque a palavra de Deus diz que nós somos uma carta aberta. Estamos sendo lidos o tempo todo. O tempo todo estão lendo a nossa vida. A gente pode gostar, a gente pode não gostar, mas o tempo todo a nossa vida está sendo lida. Alguém está se referenciando pela nossa vida.
Alguém aí fora, na sua parentela, na sua família, no hall de amigos, ou mesmo no hall de inimigos. Porque tem inimigos que até, sabe, olha pra gente e acha coisa boa, é inimigo, mas acha coisa boa, mas só que assim, a questão, a falta de humildade não faz enxergar isso, não faz dizer assim, poxa, isso aqui, eu não gosto dele, eu não gosto dela, mas, enfim, isso aqui ela faz bem, ele faz bem. O apóstolo Paulo vai dizer através da palavra do Senhor que a nossa vida é um livro aberto. Para Pedro era um barco, para Jesus era um púlpito. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Eles estavam lavando, tinha acabado de pescar e não tinha achado nada. Literalmente naquele dia, Edmilson, o mar não estava para peixe. Só que Jesus não deve nada para ninguém. Diga: Jesus não fica devendo nada para ninguém. E de repente, o que acontece? Pedro responde e disse: mestre. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Pedro era judeu, Jesus também é judeu, e todo judeu na sua educação, ele sabe que todo homem que ensina o livro da lei, que ensina a palavra, ele é digno de confiança. O fato de estar um homem ensinando a lei ali, ele é digno de confiança, e Pedro sabia disso. Por isso que Pedro chama ele de mestre, ou rabino, em hebraico. E aí ele chama de só mestre, só que ele não fala só mestre, dá continuidade, ele fala mestre, vírgula, porque ele tem que dar uma parada, porque ele não faz daquela palavra mestre com elogio, por isso que tem uma vírgula. Aí ele diz assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sabe o que é que Pedro quis dizer aqui ao Senhor? Ele diz assim, o Senhor conhece da lei, e eu respeito, porque eu aprendi com meus pais que eu devo te respeitar, mas quem conhece de pesca sou eu. Quem conhece da tua profissão é você. Eu não conheço de bolo. Você também não conhece de nada sobre educação física. E aí de repente aquela pessoa que ele mal conhece chega e fala assim, vá no mar alto. Quem conhece de pesca sou eu, irmão. Já fiz de tudo aqui já. Todos os procedimentos. Tudo que esse bolo está ficando torto, já fiz de tudo. Já botei, amarrei com nalho, já, sei lá. Já botei palito. Enfim. Já até sequei com o secador, porque ele ficou muito molhado. Estou aqui indo. Mas enfim, mas é isso que Pedro chega para Jesus e fala, o Senhor conhece da lei, mas de pesca, quem conhece sou eu. E aí ele fala, mas como eu sei que eu tenho que te obedecer, porque eu sei ensinar a lei, sobre a tua palavra, eu vou. Pedro não fala que sobre a tua palavra, porque Jesus, ele já sabia que Jesus era Deus, ele já sabia que Jesus era o Messias. Não, é o primeiro encontro de Pedro aqui, em Lucas capítulo 5, vocês estão me entendendo, gente? Por que eu estou dando esses detalhes? Para que a gente venha entender, entrar no texto. Esse é o primeiro encontro de Pedro, é a primeira vez que ele vê Jesus. E aí ele fala assim, mas como eu sei que eu devo te obedecer, sobre a tua palavra, eu vou. Mas Jesus manda eles ir para a beira da praia, manda ir para o mar. O mar alto significa lugar de dependência de Deus. Vocês estão me entendendo? O mar alto não tem para onde correr. Se você pular do barco, o tubarão te come. Lembra no texto quando está uma grande tempestade e Jesus está lá dormindo? E uma grande tempestade, e eles já estavam ali, e eles conheciam de tempestades, eles eram pescadores, gente.
e desesperado, eles já tinham feito de tudo para controlar o barco, e o barco a ponto de se romper. E aí eles vão até Jesus e falam assim: o senhor não se importa? E Jesus lá dormindo, ó. Eu creio que Jesus estava até roncando, de tão sossegado que ele estava. E aí ele pega e falou assim: ó, o senhor não se importa? E aí quando ele fala assim, ó, e aí por quê? Eles não se lançaram fora do barco, porque eles sabem que se lança fora do barco, eles iam morrer, até mesmo mais rápido do que estando no barco. Aqui, glória a Deus. E aí, ele manda ir para o mar alto, porque no mar alto não tinham para onde ele correr, era um lugar de dependência. Quando Jesus multiplica os pães, ele manda as pessoas assentarem. Senta, porque assim como está no mar alto e assim como sentar, é a mesma coisa, é lugar de dependência. Quando você senta, é porque você está esperando que alguém vai te servir. Então você está no lugar de dependência. E aqueles homens vão para o mar alto, lugar de dependência. O 6. E fazendo assim, colheram. E fazendo assim, eu não preciso ser um cara que conhece de pesca para saber que peixe não colhe. Eu posso colher a banana que eu plantei. Eu posso colher o melão, eu posso colher qualquer coisa que eu cavei, plantei, joguei a semente, esperei crescer e colhi, sim ou não? Mas que peixe foi que eu plantei lá no mar? Você está entendendo, mano? Está entendendo? Mas aqui a Bíblia diz que eles colheram. Talvez em outras traduções digam que eles apanharam, porque peixe também pesca e peixe também apanha. Não é apanhar de bater, mas apanhar de pegar. Mas de colher? Colher? Não. Aos nossos olhos, peixe não colhe. Mas quando foi que Pedro plantou para colher aquela multidão de peixe? Diga, Pedro plantou quando ele emprestou o barco a Jesus para pregar. Quando você pega a sua vida e empresta, sabe, Senhor, aqui está a minha vida, um livro aberto, toma a minha vida e usa a minha vida. Você está plantando, porque tudo que a gente faz para o reino de Deus é um plantio. Quando eu uso o meu tempo, a minha vida, os meus recursos para o reino de Deus, para que outras pessoas venham ouvir esta palavra, eu estou plantando no reino de Deus. E no momento oportuno do Senhor, Ele vai fazer você colher. No momento oportuno, Ele vai fazer você colher. Por que não é no meu momento oportuno? Porque o Senhor é o dono do tempo e Ele sabe o tempo certo que você poderá colher aquilo que um dia você plantou. Porque todo plantio tem um tempo, só que eu não sei. Até o mais esperto dos agricultores, quando ele coloca a semente, ele tem uma ideia de quando vai poder colher. Mas se ele não fizer algumas coisas como regar a terra, adubar a terra, estar ali olhando, ver se não tem, se a peste, né, o fungo não dá na lavoura, então para que aquele tempo ele venha colher. E Pedro, ele colhe uma quantidade de peixes. E por que ele colhe? Porque a Bíblia diz que ele colhe? Porque ele não plantou peixe lá, mas ele planta quando ele empresta o barco a Jesus para pregar. Dá para entender aqui? Princípios de bênção do Senhor sobre a tua vida. Às vezes você pode achar, irmã Luciana, que é um bolinho que a senhora está fazendo. Aí eu vou fazer um bolinho para minha vizinha ali, vou fazer um bolinho aqui para ela. Ou até mesmo faz um determinado pedaço de bolo, sabe? E ele falou assim: não, a senhora poderia deixar aquele ali,
Mas se não, bota na vasilha. Eu falei assim: irmão, vou aqui na casa da vizinha levar o bolinho. Para a senhora é um pedaço de bolo, irmã, mas para Deus é um púlpito de pregação. Dá para entender até aqui? Vamos continuar? O 6, continuando. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. Eu quero perguntar a você, que bênção é essa que está saindo pelas laterais dos meus dedos? Que bênção do Senhor é essa que está rompendo e os peixes estão escapulindo? Que bênção é essa que ela não retém nas minhas mãos, ela está escapulindo pelas minhas mãos? Muitas vezes a gente acha que só Satanás faz nossa rede romper. Mas eu quero dizer uma coisa: a bênção do Senhor também pode fazer a nossa rede romper. A bênção do Senhor também pode fazer nossa rede romper. E quando isso? Quando é que isso acontece? Quando eu não estou preparado ou preparada para receber do Senhor. Mas pastor, Deus não sabe que eu não estou preparado? Sabe, e sabe muito bem. Mas Ele sabe também que Ele te abençoa também para te ensinar. Ele sabe também que Ele te abençoa para começar a te ensinar alguma coisa e começar a te provar para que você amadureça nele. E quando nós não estamos preparados para receber a bênção do Senhor, a nossa rede começa a se romper. Quantas vezes a gente ora por determinadas coisas? Ora por uma casa, ora por um carro, ora por um casamento, ora por um namoro. E muitas vezes, em vez de isso nos aproximar do Senhor, enquanto estamos orando, estamos próximos, mas depois que a gente conquista aquilo que o Senhor abençoa, e a gente começa agora o quê? Aquilo faz com que a gente se distancie do Senhor. Isso é rede rompida. Isso é rede rompida. Toda vez que alguma coisa me impede de me aproximar do Senhor, é rede rompida. Se o meu relacionamento, se o meu casamento, se meu carro, se minha casa, sabe? Se o meu trabalho está me afastando do Senhor, é rede se rompendo. Eu não estou maduro e madura o suficiente para entender que eu preciso usar aquilo para me aproximar do Senhor, não aquilo me usar para me distanciar do Senhor. Quantos estão entendendo aqui? Amém? O 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou afundar os outros barcos. Isso é tão sério, queridos, que não é só na minha vida não, Edmilson. Eu posso prejudicar o outro. Porque até então, antes de Jesus abençoar, eles tinham o quê? Diga, um barco e uma rede. Só não tinha peixe. Mas tinha barco e tinha rede. Jesus agora abençoa, eles estão prestes a ficar sem rede e sem barco. E sem peixe, né? Pelo menos os que conseguiram pegar, eles ficaram. Mas eles estavam agora prestes a ficar sem rede, pastor, e sem barco. Porque o barco já ia afundar e a rede já estava se rompendo. Quando nós não estamos preparados para receber a bênção do Senhor, é isso que acontece. Além da nossa vida ficar prejudicada com o Senhor, a gente começa também a prejudicar o outro. Diga, da abundância, a migalha. Segura isso aí. Da abundância, a migalha. Vá um pouquinho mais para frente e abra em Lucas 24. Lucas 24. Só um pouquinho para frente. Deixa aberto e olha aqui para mim. Diga, o tempo se passou.
Jesus é morto, é crucificado, e o tempo se passou, e eles viram todas aquelas coisas. Jesus disse a eles que voltariam, e de repente, Pedro chega, o líder, chega para os outros e diz assim, ó, vou pescar. Porque lá no capítulo 5, um pouquinho mais para baixo, quando você chegar em casa, você vai ler, o Senhor vai dizer assim a Pedro, assim, ó, eu farei de você pescador de peixe. Diga não. Pescador de? Pedro deixa de pescar naquele momento e vai seguir a Jesus. E começa a andar aproximadamente 3 anos com Jesus e não pesca mais. Mas quando Jesus morre, é crucificado, e que chega no domingo e ele não vê nada acontecer, Pedro volta a pescar. E junto com eles, vai os outros pescadores também. E aí eles estavam no barco. Diga, estavam no barco. E eles estavam no barco, e aqui no 36, verso 36, diz assim, ó, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, Shalom Malehi, paz seja convosco. Eles estavam falando que coisa? A respeito da morte de Jesus, a respeito daquilo que ele disse que ia ressuscitar, que é lícito que ele fosse crucificado. Mas até agora, até aquele prado momento, irmão Luciano, não tinha acontecido nada. E eles voltam a pescar. Sabe, a gente quer dar tempo determinado para a bênção de Deus na nossa vida. Sabe, e até mesmo colocar Deus à prova. Senhor, se até tal dia isso não acontecer, eu volto a pescar. Vocês estão me entendendo, querido? O tempo não é meu, o tempo é do Senhor. Muitas vezes eu quero antecipar aquilo que o Senhor quer consolidar na minha vida, e eu vou e antecipo de uma maneira errada, e aquilo se torna uma grande maldição na minha vida. E aí eles estavam falando sobre essas coisas, sobre a respeito disso tudo. E aí você pula lá para o versículo 41. E Jesus diz assim, e a palavra diz assim, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe quem? Jesus disse a eles, tendes aqui alguma coisa para comer? Porque Jesus, eles ficaram assim, será que é ele mesmo? Jesus assim, então tá bom, já que vocês acham que eu sou um espírito, tendes alguma coisa aqui para comer? Porque espírito não come, não é? Jesus, sou eu. E Jesus pergunta, tendes algumas coisas tem alguma coisa para comer? Mas eles estavam, diga, pescando. Eles estavam não estavam fazendo nada? Diga, não. Eles estavam pescando. E aí Jesus pergunta, tendes aqui alguma coisa para comer? O 42, então lhe apresentaram uma parte de um peixe assado e um favo de mel. Olha aqui para mim. Em outras traduções, deixa eu ver se aqui fala. Essa tradução NVI também fala a mesma coisa, é a mesma tradução. Mas quem tem aí a nadadeira de um peixe, o rabo do peixe, tem alguma tradução aí? O 42, então lhe apresentaram-lhe. Tem não? É um pedaço de peixe mesmo? É? Ok. Mas em outras traduções diz assim, e lhe apresentaram a nadadeira de um peixe, ou o rabo do peixe e um favo de mel. Só que tem um porém nessa história toda, olha aqui para vocês terem esse conhecimento. Judeu não come rabo de animal nenhum. Judeu não come rabo de peixe, não come rabo de animal. Por quê? Porque tudo para o judeu é revelação, e o que é revelação vira cultura. Deu para entender? É a revelação, e a revelação vira cultura. E a palavra em Deuteronômio diz que eu te porei como cabeça e não cauda. Por isso que o judeu não come cauda, não come rabo de peixe nenhum. Não é igual a gente que pega ali o rabo do porco e joga lá na feijoada, sei lá, e vamos embora. Mas judeu não é assim não. Porque a palavra de Deuteronômio diz que o Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. Todo ano novo,
do judeu, eles comem cabeça de peixe, como ato profético. Se esse ano não fui cabeça, o próximo que virá serei cabeça. Deu para entender aqui? Isso são os judeus. E aí de repente, o que acontece? Eles oferecem a Jesus o rabo do peixe. Só que Jesus é judeu. E por que tinha um rabo do peixe? Porque o que tinha, o restante, eles tinham comido. Eles não comem rabo de peixe, então só tinha um rabo do peixe. E como só tinha rabo de peixe, eu vou oferecer o rabo do peixe para Jesus. Só que Jesus come o rabo do peixe. Diga, da abundância para a migalha. Lá eles tiveram abundância, ainda que a rede se rompeu, mas todos os peixes não foram embora. Deu para entender aqui? Eles ainda tiveram abundância. Só que como eles não agradeceram, não foram gratos ao Senhor, eles saíram da abundância para a migalha. Ou seja, o que eles oferecem agora ao Senhor? Diga, rabo de peixe, que é migalha para judeu. Rabo de peixe é migalha para judeu. Só que tem um porém, Jesus não fala nada e come dessa migalha. E quando você oferece, quando eu ofereço as migalhas para Jesus, mesmo assim ele come. E o que é migalha? O tempo que me resta. Eu não ofereço o princípio. Eu abro o olho, já estou pensando no meu trabalho, na minha escola, no filho, no marido. Eu não estou pensando no Senhor. Se eu abrir o olho quando eu acordar e não pensar em Deus, daí agora para frente é só migalha. Mas mesmo assim, por misericórdia da minha e sua vida, o Senhor come da migalha. Me pergunte por quê, pastor? Porque quando ele come da migalha, ele garante seu futuro. Por isso está aqui sentado, o dia se passou, hoje é noite e você, nada te aconteceu, está aqui agora. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja fazendo você entender essa palavra, porque ela fala muito, 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 muito na nossa vida. Muito na nossa vida. E Jesus comeu daquela migalha. Diga, da abundância para a migalha. E aqueles discípulos, agora eles têm migalha para oferecer ao Senhor. E aí o Senhor vai começar a dizer a eles, dar algumas instruções a eles. E Jesus vai começar a dar algumas instruções a ele. E quando o Senhor come da migalha, o Espírito Santo traz o entendimento sobre tudo o que estava escrito. Porque até então ele não tinha entendimento. Olha aqui. O 42, então lhe apresentaram parte do peixe assado e um favo de mel. E o 43, o que ele tomou e comeu diante deles. E o 44, disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, ou seja, vivo, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E o 45, então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Até aquele momento, eles não compreendiam as escrituras. Mas nesse momento que o Senhor come a migalha, participa da migalha, o entendimento deles são abertos. Aquilo que o Espírito Santo te faz entender, foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu. Em Deuteronômio 16 diz, não se apresente ao Senhor de mãos vazias. Não fala assim, se apresente ao Senhor com migalhas. Ofereçamos ao Senhor o primeiro da nossa vida. Não deixamos que primeiro é isso aqui, depois eu busco ao Senhor, porque isso será a migalha. A pergunta é, nós vimos que ele participa das migalhas, mas até quando eu vou oferecer migalhas e até quando o Senhor vai participar delas? Eu não sei. Eu não sei. A nossa oração tem que ser que o Senhor me ajude, me conduza, me dê sabedoria do alto, para que eu não venha
oferecer as migalhas, mas eu vim oferecer os melhores dos meus frutos, porque tudo que sou e tudo que tenho é teu, pertence a ti. De mim mesmo não consigo nada. Seria muita hipocrisia de nossa parte achar que a nossa adoração, a nossa música seria perfeita diante do Senhor, mas não é. O som pode estar lindo aqui, o som pode estar maravilhoso, mas mesmo assim é migalha, porque a gente não tem condições, queridos, de oferecer uma adoração perfeita ao Senhor. Mas mesmo assim o Senhor usa de misericórdia, porque a misericórdia é porque Ele participa das migalhas. Ele participa das migalhas. E não ache que o Senhor, Ele ignora as migalhas, não. Quando aquela mulher cirofenícia chega para o Senhor e pede para comer as migalhas que caem da mesa dos filhos, o Senhor olha para aquela mulher e diz assim, ó, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Aquela mulher era grega cirofenícia. Ela diz assim, sim, Senhor, mas os cãozinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O Senhor não ignora. Quando aquela mulher fala, comem das migalhas, o Senhor fala assim, ó, pegou a chave, pode ir, a sua filha está curada. E aquela mulher nem judia era grega, porque sabe por que Jesus chama ela de cãozinha? Porque quem chamava os gregos naquela época chamavam os judeus de cão, porque os gregos se achavam inteligentes. Vocês estão me entendendo? E você confronta ela agora, e ela se rende e diz, ó, cão sou eu, mas eu me propício a comer dessas migalhas. E depois desse acontecimento, Jesus vem aqui e come das migalhas que aqueles que Ele alimentou todo momento foram capazes de oferecer a Ele. Diga, da multidão, da multiplicação para as migalhas, e das migalhas para o nada. Abra aí João, Evangelho de João, a partir do verso 4. Evangelho de João, verso 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Parece o mesmo texto, sim ou não? Mas é a mesma pergunta. Filhos, tende alguma coisa para comer? Jesus está na praia e eles estão pescando. E Jesus grita, filhos, tende alguma coisa para comer? Disse-lhe, o 5, disse-lhe, pois Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe. Cadê João? É João 20, João 21. João 21, 4. Jogue pro 5. Olha aqui. Obrigado, amigo. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Diga 1, 2, 3. Diga 1, 2, 3. Diga 1, 2, 3. Diga da multiplicação para a migalha, da migalha para o nada. Só que tem um porém nessa história toda. Diga qual? Pergunta qual? Jesus comeu da migalha. E sabe por que Jesus comeu da migalha? Porque ele sabia que ia chegar nessa aqui, ó. Jesus comeu da migalha porque ele sabia. Por isso que ele está na beira da praia assim, esperando eles. Porque como ele participou da migalha que deram a ele, ele sabia, Deus, que eles não iam ter mais nada. Aí ele vai garantir o quê? Diga, vai garantir o futuro.
Pode passar. Ele disse, olha o que ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de... Pode passar. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-a dizer isso, vestiu a capa, aqui fala capa, mas vestiu a camisa, a blusa, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Essa palavra tá bem, sabe, vestiu a capa porque havia tirado. Para que ele quer capa pescando, gente? Mas a Bíblia diz que ele se vestiu a túnica, vestiu a roupa dele porque ele estava nu. Lembra que quando o Senhor fala assim: e tu, quem dizes que eu sou? Ele fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele fala assim: bem-aventurado você, Simão Barjona, porque quem te revelou não foi nem carne e nem sangue, mas o Senhor que está no céu, meu Pai que está no céu. Seu nome não será mais Simão, e sim pedra, porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, naquele momento o Senhor entrega o ministério da igreja a Pedro, e a revelação que é o Espírito à igreja. Vocês estão me entendendo? Só que quando Jesus morre, é crucificado, e Pedro não vê nada acontecer, ele volta o quê? A pescar. Aquilo que ele estava fazendo antes, aquilo que ele fazia antes, ele volta a fazer. E quando você abre mão do ministério que Deus te deu, você se apresenta nu diante do Senhor. Você está nu diante do Senhor. Adão, quando ele peca, ele se esconde porque estava nu. Qual foi o ministério de Adão? Governar sobre toda a terra. Mas agora tem pecado na vida de Adão, ele já não é mais o governo da terra. Então o ministério que o Senhor deu a ele, que era governar, agora está sem ele abriu mão. Abriu mão por quê? Por causa do fruto, por causa da desobediência. E agora ele está nu. Toda vez que você abre mão daquilo que o Senhor te entregou nas suas mãos, você fica nu diante do Senhor. Ainda que você esteja com a beca daquela mesmo, caríssima. Mas espiritualmente você está nu diante do Senhor. Mas vamos lá. Pode passar, quem já está terminando? Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, ou seja, 200 assim mais ou menos os 100 metros da praia. Eles agora já não estão no mar alto. Jesus não disse a eles para eles ir para o lugar de dependência. Sabe por quê? Porque Jesus participou da migalha, e quando Jesus participa da migalha, olha, você pode estar onde for, eu vou fazer. Você pode até estar em qualquer lugar, não importa, eu vou fazer. Eu não preciso de mar alto para fazer com que vocês pesquem. Em qualquer lugar eu vou fazer o peixe ir até vocês. Quando Jesus participa da migalha, ele vai garantir o seu futuro. E não é mais você que corre atrás do futuro, é o futuro que corre atrás de você, porque Jesus participou das migalhas que você ofereceu. Agora, se você tem isso tudo do Senhor, quando você oferece a migalha, imagine você oferecer o pão. Imagine você oferecer aquilo que mais tem valor na sua vida. Como será? E outra, o nosso Deus é um Deus geracional. O que você faz aqui vai respingar na sua geração futura, que talvez você nem vá conhecer, irmãos. Talvez o que você fizer aqui agora vai respingar em uma geração que você nem sonha. Tataraneto, bisneto, quadrineto, enfim. Pode passar. Aleluia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus perguntou a eles assim: tendes alguma coisa para comer? Essa pergunta até para quem está com fome, né, não, mano? Não é não? Ô, velho, tem alguma coisa para comer? Estou aqui no U. Como diz o pessoal lá do Genário, na larica. Eu sei que nome feio. Parece até que Jesus estava com fome. Mas Jesus começa agora a dizer a ele assim: tendes alguma coisa para comer? E Jesus faz com que eles tenham uma grande pesca. Mas só que quando eles chegam na beira da praia, encontra Jesus já com o quê? Encontra Jesus com a fogueira acesa, com peixe na brasa
e com o pão na pedra. Será que isso diz a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não precisa de você para salvar as pessoas. Jesus não precisa dos seus recursos. Jesus não precisa do seu trabalho. Jesus não precisa de nada que é seu para servir como púlpito, de nada que é seu para abençoar o outro. Quando Ele quiser, Ele vai fazer. Ele não precisa. Mas sabe o que Ele quer? Por amor a você, Ele te participa das coisas dele. Por amor, Ele te participa de você pegar o bolo e levar para a vizinha, porque Ele quer te abençoar. Ele quer que você abençoe a vizinha, porque Ele quer te abençoar. Deu para entender, irmã? Ele quer que o cara chegue lá com um pneu, mais ou menos, e fala assim, ó, poxa, mano, tem um pneu aqui, ó. Vou trocar seu pneu aqui, porque esse pneu tá muito careca. Você pode chegar aí, velho, a polícia te pegar e você tá aí, vai estar trabalhando, você tá, sabe? Porque Ele quer te abençoar. Foi isso que Jesus quis mostrar para os discípulos, porque ele não precisava daqueles peixes que eles estavam pescando, não. Ele já estava até com pão na pedra. Deu para entender aqui, gente? Tá sendo claro isso? Jesus, Ele nos participa das coisas porque Ele quer nos abençoar. Pode passar. Jesus disse: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. A primeira pesca lá, quando Pedro conheceu Ele, ninguém ofereceu peixe a Jesus. A segunda pesca, ofereceram migalha. A terceira pesca, para não acontecer essa desgraça de não ter nada de novo, Ele falou assim: me dá aqui, ó, vou ensinar vocês. Pega os peixes de vocês, bota aqui também, porque eu quero que vocês participem do que eu tenho para fazer. Deu para entender, gente? A ingratidão nos leva ao nada, mas a gratidão nos leva à multiplicação, e essa multiplicação vai respingando nas pessoas que estão ao nosso redor. Na primeira pesca eles não ofereceram nada, ficaram maravilhados, mas ninguém chegou para Jesus e disse: Jesus, toma aqui, ó, leva aqui para Maria, para Tiago, seus irmãos. Ninguém fez isso. Já na segunda pesca já não tinha nem mais nada para oferecer. Já na terceira pesca Jesus vai garantir o futuro deles, mas agora eu vou ensinar vocês. Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Tragam. Vai na boa, vai de caiaque. Pode passar. Glória a Deus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Diga, ela estava? Diga, ela estava? Tinha 153 peixes. Diga, tinha peixe o quê? Grandes peixes. Agora, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Quando é que você está preparada ou preparado para receber a bênção do Senhor? Diga, quando o meu coração exala gratidão. Porque quando o meu coração não exala gratidão, o Senhor vai te abençoar, mas as redes vão se romper. Mas quando o meu coração exala gratidão, o Senhor vai me abençoar. E nada vai escapar. Tudo vai ficar aqui, nas minhas mãos, e eu vou participar na vida das pessoas com aquilo que o Senhor me abençoou. Com aquilo que o Senhor me abençoou. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?